nada mais comum do que você conversar por aí e descobrir que a maior parte das pessoas tem alguma admiração pela vida heróica. O problema é que você conversa mais um pouco e logo se dá conta de que parte das pessoas tem uma visão muito superficial a respeito da heroicidade. Alguns talvez tenham uma visão muito cinematográfica, outros, porém, de modo muito mais grave, sofrem de um relativismo moral tão grande que, dentro daquilo que eles consideram heroicidade, absolutamente toda ação criminosa da história poderá ali se enquadrar ou se acomodar de alguma forma. Então, quando você diz para essas pessoas que é necessário algum critério para determinar a heroicidade, isso parece surpreendê-las, né? Mas vejam bem, uma ação heróica precisa deixar transparecer as virtudes, o vínculo que ela possui com as virtudes, porque as virtudes têm um vínculo direto com a justiça, e a justiça tem um vínculo com o bem, e o bem é conforme Deus, né? Então, vejam só que coisa mais interessante, né? Por que é que as pessoas, depois que descobrem isso, tem um certo desinteresse pela coisa? Porque as pessoas hoje, elas tendem a repelir tudo aquilo que lhes pareça de alguma forma algum sacrifício, né? E quando você ouve, por exemplo, Plínio Salgado falando da revolução interior, que é, a grosso modo, o abandono dos vícios e a aquisição das virtudes, qualquer tipo de abandono de vício e luta para adquirir virtudes, isso de alguma forma é um certo autossofrimento. Você precisa passar por um período de autossacrifício. E é por isso que os santos, mártires, etc., eles tinham técnicas de mortificação. Mas essa galera hoje, eles só aceitam fazer mortificação em nome de um Deus da estética, né? E não de Deus em si, mas sim da beleza. Se for falar de jejum, de santo de jejum, de cristão, aí não, isso aí é fanatismo. Mas se for falar de dieta em nome de emagrecer e ficar bonito, aí tudo bem, né? Então existe toda uma série de erros, né, na maneira de pensar, que talvez expliquem essa falta de critérios para determinar a heroicidade, não é? Mas hoje nós vamos falar de casos violentos dos quais pode emergir heroicidade. Não necessariamente, mas podem. Nós vamos falar da defesa, né, própria ou de terceiros, né? Nós vamos falar da guerra justa e da revolução, né? Da revolução justa. É claro que na guerra injusta e na revolução injusta pode surgir heroísmo, mas esse heroísmo vai ter sempre uma característica importante. O heroísmo não virá da adesão à ação, ao contrário, da recusa de consciência àquela ação, né? Ela vai estar ali implícita no heroísmo, no caso da injustiça da ação, né? Nós vamos falar de casos em que a adesão à ação necessariamente não vão podar a heroicidade, né? Muito pelo contrário, podem servir para justificá-la em muitos casos, né? Então, primeiro falando do que é legítima defesa, né? Porque isso é muito importante, saber quando você está correto ao se defender, né? Para que a legítima defesa, que é um excludente de ilicitude, se configure, é necessário que você esteja sofrendo uma agressão injusta, né, no tempo presente ou num breve tempo futuro, né? Porque se você simplesmente agir por uma agressão que aconteceu num passado distante, isso é considerado vingança, né? E se você agir imaginando a agressão num futuro que você não poderia prever, esse excludente não vai poder ser utilizado. Se você faz um ataque agressivo já ali pensando em usar a legítima defesa, premeditando, essa premeditação vai também tornar a legítima defesa inviável, né? Então a legítima defesa depende disso, de você sofrer uma injusta agressão, né, que seja eminente, né, ou que esteja ocorrendo no presente momento, né? No caso da guerra justa, nós vamos recorrer ao catecismo da igreja, que vai direto no ponto. Nós vamos ler aqui quais são as características que devem estar reunidas para que a guerra justa se configure. São os pontos 2309 e 2310, tá certo? Vamos lá.
o dano infligido pelo agressor à nação ou à comunidade de nações seja durável, grave e certo. Todos os outros meios de pôr fim a tal dano se tenham revelado impraticáveis ou ineficazes. Estejam reunidas as condições sérias de êxito. O emprego das armas não acarrete males e desordens mais graves do que o mal a eliminar. O poderio dos meios modernos de destruição pesa muito na avaliação desta condição. E no ponto 2310, que é muito importante também, fala-se a respeito de quem tem a autoridade para determinar, para analisar estes pontos e então ir à guerra. E quem é? O governo legítimo. Tá certo? Os representantes legítimos do povo. Isso muda um pouco quando nós falamos de revolução, porque a revolução ela já parte do significado, né, de que o próprio governo é ilegítimo, se é que um dia foi, se tornou ou nunca foi legítimo. Né? Então, quais são os 3 perigos que você deve considerar para verificar se você deve ou não fazer adesão a uma revolução? Né? Os 3 perigos são: A. Um agravamento da tirania caso não seja vitoriosa. B. A luta entre os vencedores no caso de ser derrubado o regime anterior. E C. A possibilidade de vir um novo tirano pior que o antecedente. Né? E 3 condições gerais, né, para se considerar uma revolução legítima. Primeiro, que haja um excesso de tirania. Um excesso de tirania. Segundo, que a iniciativa pertença à autoridade pública e não a quaisquer particulares. Isto é, aqueles que escolhem os governantes ou os fiscalizam. Aqui está um ponto diferencial no caso da guerra justa. Porque como o governo não é legítimo, você procurará aqueles que têm a autoridade pública, que serão, ou seja, aqueles que escolhem os governantes ou os fiscalizem. Você não vai se entregar a qualquer maluco, a qualquer particulares que querem ali cooptar a sua ação, a sua boa vontade. E aqui o último, que é excepcional, que esgotados os meios justos, só se recorra à misericórdia divina e não ao terrorismo. Tá? Então, vejam, existem critérios, né, para você determinar a heroicidade, né? E eles são muitíssimo importantes, porque senão você pode ser cooptado, ser usado por alguém que conhece suas intenções, né? Mas ele as usa segundo uma finalidade perversa. É aquilo que Agostinho advertia: não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, né? Eu percebi nos últimos dias que, por aqueles a quem nós chamamos de herói, isso acaba dizendo muito mais sobre nós próprios do que sobre as situações. Então, fiquemos atentos para que o relativismo moral não se torne um inimigo íntimo das nossas próprias pretensões. Se nós queremos fazer o bem, o relativismo moral é, com certeza, um obstáculo de visão tremendo e que muito nos prejudica e coloca em perigo o bem que nós queremos construir. Pelo bem do Brasil, Anauê.